Dois primos saem para velejar no Mar de Cortez, esperando o céu azul e bons ventos. Mas quando uma tempestade inesperada vem das montanhas, o barco é despedaçado e eles caem em águas infestadas de tubarões. O único refúgio possível é uma ilha desabitada, sem comida, sem água, sem abrigo do sol escaldante. Tudo o que lhes resta é a vontade de viver e a esperança de serem salvos em... Se fosse escolher entre um salto de 60 metros e um de 200, ele escolheria o de 200 metros. O esporte de Rob é a escalada e, embora já tenha velejado, é muito menos experiente que Mark. Rob me via como um mentor que ensinaria as bases da navegação. Enquanto abastecem o catamarã, Rob está preocupado com o peso que vão levar. Essa coisinha aí vai aguentar? Tem coisa demais. O quê? Peso. Olha, eu não tô gostando. Você é um marinheiro, mas com peso demais no barco, ele afunda, né? O barco não vai afundar. Quando eles partem, as condições são ideais. Era uma época perfeita do ano. Estávamos no final da estação de tempestades de inverno e antes da temporada de furacões de verão ou das tempestades tropicais. Parece perfeito, mas isso não quer dizer nada no Mar de Cortez. A geografia local ajuda a gerar ventos violentos, muito difíceis de prever, que surgem com pouco ou nenhum aviso. Eu adoro velejar por causa do sentimento de liberdade, de estar em mar aberto. Quando você está num catamarã, a sensação é de que você está voando. Nossa, eu estou aqui, era isso que estávamos querendo e encontramos. Ah, garoto! A gente tá velejando! É isso aí, meu amigo! Uhul! Isso que é vida! Mas assim que a viagem começa, Mark percebe que alguma coisa está errada no barco. Na verdade, os tubarões martelo do Mar de Cortez não costumam atacar humanos. Mas Mark e Rob não sabem disso. Até onde sabem, são tubarões assassinos e eles não vão entrar na água de jeito nenhum. Imagina pegar um desses na ponta do anzol. 3 horas depois, tão de repente quanto desapareceu, o vento volta. Mas Mark vê que ele traz más notícias. Eu não estou gostando daquelas nuvens, estão muito próximas. Vindo do norte, se aproximava uma ventania, uma mudança no tempo, e nós ficamos um pouco preocupados porque podia ser alguma coisa grande chegando que nós não esperávamos e que estava bem perto naquele momento. Os ventos na base de um sistema de baixa pressão na Califórnia são empurrados contra a cadeia de montanhas que acompanha a península. As encostas seguram os ventos até a pressão ficar forte demais. Quando isso acontece, os ventos ultrapassam os cumes e descem as encostas ao leste. E à medida que avançam pelo Mar de Cortez, seguem exatamente na direção de Mark e Rob. Olha, eu acho que a gente deve desistir e voltar. O quê? Eu falei que a gente deve voltar. Por quê? Tá chegando uma tempestade. Daquelas grandes, se pegar a gente, estamos ferrados. A tempestade que se aproxima é apenas o começo. O barco sobrecarregado está começando a apresentar problemas. Eu tinha percebido que um dos cascos parecia estar afundando cada vez mais na água. Aí, eu acho que tá entrando água nesse casco. Sem que Mark e Rob percebam, uma rachadura se abriu num dos 2 cascos do catamarã. A água está entrando, deixando um dos lados mais pesado e desestabilizando perigosamente o barco. Estávamos no meio do mar. Se o braço estava com algum tipo de problema, não havia nada a fazer, exceto tentar chegar à terra firme o mais rápido possível. Desculpe, Rob, temos que voltar. Mas o maior temor de Mark se torna realidade. Uma rajada forte de vento, provavelmente soprando a uns 100 km por hora, nos atingiu. A vela principal rasgou e ficou batendo ao vento. Como o corpo do barco afunda abaixo da superfície, a proa mergulha no mar. E o barco vira de cabeça para baixo.
Nós caímos na água, com as velas esfarrapadas e equipamentos por todo lado. Eu estava apavorado. Eu pensei, meu Deus, essa coisa vai rachar a minha cabeça. Eu tinha certeza de que o barco ia arrancar a minha cabeça. Rob e Mark estão encrencados, num barco danificado no meio de uma tempestade em águas infestadas por tubarões. Tanto faz estar a 20 ou a 200 quilômetros do continente. Os primos Mark e Rob Husnack naufragaram no Mar de Cortez e virar isca de tubarão é só um de seus problemas. A impressão é que tá fazendo maior frio aqui. Nesta época do ano, a temperatura do Mar de Cortez fica perto dos 27 graus. Parece quente, mas com o vento forte soprando, a temperatura dos corpos molhados cai rapidamente. As ondas estavam ficando cada vez mais fortes e nós estávamos ficando tontos. O barco ficava subindo e descendo o tempo todo. Vamos desvirar o catamarã! A gente sabia que precisava desvirar o barco o mais rápido possível. Eles lutam para subir no catamarã e Mark decide enfrentar a tempestade para voltar ao continente. Mas com danos no casco e com o peso do tanque de água, eles não conseguem manter o barco, que continua adernando. Eu acho que a gente virou umas 6 ou 7 vezes. Com esse vento e o estado do barco, não vamos conseguir voltar pro continente. Vamos ficar virando. Estávamos com muito frio e eu tremia incontrolavelmente. Não tinha mais coordenação. Aí começa a pintar um certo pânico, sabe? Você tem que pensar, quais as coisas que eu preciso fazer agora? Numa tentativa final de controlar o barco, em desespero, Mark decide soltar o tanque de água doce de 40 quilos para aliviar o peso. Ele espera chegar à terra firme antes deles precisarem da água. Mas nem isso dá certo. O catamarã está danificado demais e agora a única fonte de água doce está perdida. Tudo que a gente tinha feito e tudo que tentávamos dava errado. E eu disse, e o que vamos fazer agora? Morrer? E quando ele disse aquilo, eu senti uma emoção difícil de explicar. Eu pensei, isso pode até acontecer, mas é uma maneira idiota de se morrer. A única chance é chegar à ilha mais próxima, chamada Guardian Angel. Mas não vai ser fácil. A ilha está cercada por grandes rochas. Existe uma regra de navegação que diz, onde houver alguma coisa flutuando, agarre-se a ela. E não largue em hipótese alguma. Mas a costa não permite que o barco se aproxime. Eles não têm saída a não ser abandonar o catamarã e lutar contra as ondas. Continue nadando! Vai! Não para! Vai! Não para! Uma ilha deserta na Austrália. Um paraíso para aventuras radicais. Dois estranhos se encontram numa praia deserta e decidem escalar juntos uma montanha para de lá usufruir de uma vista fabulosa. Mas quando o desastre acontece, o paraíso se transforma num lugar cruel e selvagem. Enquanto um homem enfrenta uma morte lenta e agonizante, sua única esperança é que uma pessoa que ele mal conhece sobreviva a uma corrida perigosa em busca de ajuda. Socorro! Superando todas as probabilidades, Hinchinbrook, uma ilha montanhosa inabitada afastada de Queensland na costa da Austrália. Coberta por densa floresta tropical e margeada por praias espetaculares, atrai aventureiros radicais, como o ambientalista australiano Warren McDonald. A melhor maneira de me sentir rejuvenescido e feliz é pôr uma mochila nas costas e ir para o mato. Durante anos eu ouvi falar em Hinchinbrook e pensei que havia chegado a hora de conhecer a ilha. Era algo que sempre esteve em meus planos.
Warren planeja ir sozinho pela única trilha marcada, o circuito costeiro. Hinchbrook recebe poucos visitantes. Não há eletricidade nem hotéis, e a única maneira de chegar e sair da ilha é de balsa, que faz a viagem uma vez por dia. Pode-se dizer que, estando lá, você não está em lugar algum. Eu sempre procurava lugares desertos e me mandava sozinho por aí. Para mim, aquela caminhada pela costa numa trilha era um passeio no parque. Depois de caminhar o dia inteiro, Warren decide acampar numa praia deserta e se surpreende ao encontrar alguém lá. A primeira coisa que eu notei foi que o sujeito estava sentado na praia usando apenas uma bandana e desenhando alguma coisa em frente ao mar. Eu me lembro que o cara parecia muito relaxado. E aí, cara? Warren se apresenta a Geert van Cooler. Geert vem da Holanda. Caminhar é uma das coisas mais importantes para mim. Eu vivo basicamente para andar, pintar e desenhar e fazer esboços. Isso é muito importante. A oportunidade de conhecer Hinchbrook foi incrível e assustadora. Os dois imediatamente começam a caminhar e acampam juntos naquela noite. Logo à frente havia uma conexão. De vez em quando a conversa gira em torno do mais alto pico da ilha, Mount Bowen. O que tem lá de bom? Essas são anotações sobre a trilha. Algumas notas sobre a trilha para Mount Bowen. Eu estou pensando em escalar. Posso dar uma olhada? Claro que sim. Existe um livro chamado A Thousand Things to Do Before You Die. 1000 coisas para fazer? Coisas para fazer antes de morrer. A vista do topo de Mount Bowen está entre elas. Quanto tempo calcula de escalada? Acho que um dia e meio, talvez mais um para descer. Warren não pensa mais em continuar na trilha pela costa. Este momento mudará sua vida. Nós planejamos começar bem cedo pela manhã. Imaginamos que levaríamos provavelmente 8 horas para chegar a um ponto lá no alto. E de lá poderíamos chegar ao topo no dia seguinte. E provavelmente descer de volta à praia no mesmo dia. Não há um caminho definido para o topo de Mount Bowen. As anotações de Geert sugerem uma escalada de 1.200 metros, seguindo o leito de um riacho para evitar a subida através da floresta densa. Estávamos fora da trilha, mas ainda tínhamos alguma coisa para seguir. Então a navegação, supostamente, não seria um problema. Warren tem a montanha em vista. Ele está se sentindo bem e bastante motivado. Há muito tempo eu tinha isso em mente e pulava de pedra em pedra, feliz da vida. Diferente de Warren, Geert não consegue seguir o ritmo. Eu sofria tentando seguir em frente. E lembro que pensava, o que estou fazendo aqui? Isso não é uma brincadeira, é uma caminhada séria. Geert! Você está bem? Tudo bem, tudo bem. Pega a câmera! A câmera! Tudo bem, cara? Eu sou burro. Ficou óbvio que ele estava mais preparado do que eu e não gostei muito da ideia. Mas, ao mesmo tempo, era uma grande aventura e eu gosto muito desse tipo de escalada. E porque não seria fácil, decidi continuar. Escalar nas pedras exige concentração. Você tem que se concentrar e não esquecer aonde está. Estávamos andando talvez há umas 5 horas e eu comecei a pensar, não estamos nem perto do lugar onde deveríamos estar. Ambos percebemos que haviam muitos riachos que havíamos esquecido. Deveríamos ter tomado outra direção e estávamos no caminho errado. As dúvidas começaram. Onde acha que é? Acho que estamos no riacho errado. Você está certo. Eles estão agora a 16 horas da balsa. Eles andaram cerca de 8 quilômetros de terreno difícil e estão a 2/3 da subida de 1.200 metros até o pico.
Não achei que estávamos perdidos. Eu não usaria esse termo geograficamente perdido. Eu achava que aquilo não era um grande problema. E logo ficaremos sem a luz do dia. Tá escurecendo. Eu decidi que seria melhor passar a noite ali. Continuaríamos de manhã. Vamos lá, Geert. Acho que era 7h30 e como estávamos nos trópicos, a noite chega rápido e você precisa de luz para saber onde está indo. Geert se sente um pouco apreensivo, mas Warren preserva o espírito de aventura. Tinha aquela sensação boa de estar no ambiente que eu amo e aquela sensação de espaço. Eu me sentia muito bem. Mas o aventureiro precisa satisfazer suas necessidades biológicas. Eu precisava fazer xixi e a última coisa que eu queria era fazer isso no lago. É bom lembrar que eu sou um ambientalista e que aquela era a nossa água de beber. A regra é que você tem que estar no mínimo a 50 metros do leito d'água. Então eu decidi que cruzaria pelas pedras e escalaria aquela parede sentindo meu caminho com os pés. Eu me movimentava com cuidado porque as pedras estavam cobertas de musgo e estavam também bastante escorregadias. Warren está perto da margem do leito d'água, numa pequena parede de granito. Eu comecei tateando a parede de pedra porque sabia que havia uma fenda. Então decidi escalar por ali. Esse pedaço de granito tem uma história muito longa. Há cerca de 270 milhões de anos atrás, isso era lava derretida enterrada no chão. Como muito tempo se passou, a lava esfriou, se solidificou e se partiu formando esta ponta. Então as montanhas e vulcões se desgastaram, as fendas alargaram e se aprofundaram, deixando esta rocha do jeito que está hoje. Foi então que ouvi um grande estalo. Dois caras viajam através de uma floresta tropical e a trilha no parque se transforma numa viagem ao inferno. Geert! Que foi? Não tive nenhum sinal do que aconteceria. Nenhum. Geert! Warren, tá tudo bem? Warren! Warren! Meu Deus, o que houve? Eu podia ver que ele estava lá embaixo e, julgando pelo tamanho da rocha, eu não poderia retirá-la. Tudo que eu sabia é que aquilo estava moendo as minhas pernas e eu só queria sair dali. O peso da rocha está esmagando as pernas de Warren, resultando no aumento da pressão em suas veias e músculos, o que causa uma baixa no suprimento de sangue. Se seu sangue não começar a circular adequadamente, logo Warren poderá perder as pernas. Aquele foi o ponto máximo do sofrimento. Me ajuda! Continuamos empurrando aquela coisa por alguns momentos. Era incrível o peso daquela pedra. Era como se ela tentasse me empurrar de volta. Nada aconteceu. Aquilo era como tentar empurrar um tanque fora da estrada. Estava naquele sofrimento e não havia nada que eu pudesse fazer. Geert obviamente não pode mover a pedra sozinho. Apesar da dor, Warren tenta raciocinar e sugerir o que deve ser feito. Num certo ponto, alguma coisa aconteceu. Eu descreveria quase como um tipo de tática primitiva de sobrevivência que torna óbvio o que temos que fazer. Nesse ponto, eu comecei a comandar. Ah, meu Deus! O que vamos fazer? Calma. O que precisamos fazer é conseguir uma alavanca. Você tem que encontrar um galho, alguma coisa que nós possamos usar como alavanca.
Tá, eu vou mais rápido. Vai logo, que puder. Kit. Mais rápido. Quando ele se foi, eu comecei a pensar em como sairia dali. Me imaginei rastejando por aquela mata e até onde poderia chegar. Tinha certeza de que minhas 2 pernas estavam esmigalhadas. Nem queria pensar.